Oi, gente! Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a Mira Não Existe. E esse é um quadro que eu estou trazendo várias escritoras que eu sou muito fã. Eu estou muito feliz com a pessoa que eu estou trazendo aqui hoje. Dela eu já li o incrível 20 Minutos de Vida. Meus Príncipes de Me Acalenta, que eu sou uma mulher que eu tenho fé, eu acredito nas coisas. Vai sair a atualização dessa. E a curtinha Acaso. Com vocês, Larissa Leia. Se apresenta, amiga. Prazer estar aqui, Elmira. Muito obrigada pelo convite. Vou me apresentar rapidinho, então. Meu nome é Larissa Lé, eu sou escritora, sou psicóloga, comunicóloga, social media, muitas coisas. E comecei escrevendo fanfic, né? Sempre fui muito leitora de fanfic, muito leitora de tudo, na verdade, mas comecei escrevendo fanfic desde os meus 14 anos, assim, que eu estou publicando coisas na internet. Agora eu tenho 30 anos já, então é uma jornada longa aí na escrita. E estou muito feliz de estar aqui, poder dar essa entrevista para você. Ai, que bom. Então a gente vai começar. Eu tenho algumas perguntinhas para te fazer. E aí são perguntas que têm a ver com escrita, são perguntas que têm a ver contigo. Então, para começar, eu queria que tu me descrevesse tua mesa de trabalho. O que tem na mesa de escrita de Larissa Leia? Papel, muito papel. Eu sou bem analógica com a minha escrita, né? Eu escrevo direto no notebook. Mas, muitas vezes, quando eu travo, quando eu tenho algum bloqueio, eu estou sempre anotando as coisas. Quando eu acho que algum parágrafo não ficou bom o suficiente, eu faço anotações à mão. Então, eu sempre tenho vários papéis e canetas. Café, preciso de café, Uhum. muito importante. E eu costumo, para não ficar pegando o celular na hora de escrever, eu costumo colocar o timer do sprint, né? Eu faço sprint. Então, eu costumo colocar o timer no celular, que aí me impede de ficar mexendo e roubando nos sprints. Mas é basicamente isso, eu acho. Mas assim, tu bota o timer no celular, aí deixa ele ali no cantinho, aí só pega quando ele apita de novo. Eu deixo ele Hum. no suporte, né? De frente, assim, porque aí eu consigo ver o tempo enquanto eu estou escrevendo. E aí eu não mexo no celular. Bem legal essa técnica. Segunda perguntinha. Qual é o papel do silêncio ou na música quando tu tá escrevendo os teus textos? É grande. Eu não consigo escrever se tiver com muito barulho, assim, tipo barulho de obra, esse tipo de coisa me incomoda bem profundamente, sabe? Eu prefiro silêncio do que uma música animada com letra. Eu não consigo escrever com música com letra porque eu começo a cantar Aham. e me desconcentra completamente, assim. Então, quando a música é com letra, tem que ser uma letra numa língua que eu não entendo, que aí eu não canto junto, porque se for uma língua que eu entendo ou uma música que eu sei cantar, já era, eu começo a cantar e me desconcentro totalmente da escrita. Gosto muito de escrever em silêncio, mas eu também acho que alguns tipos de música, principalmente músicas ou música clássica ou música para trilha sonora de filme, eu amo desses compositores que fazem trilha sonora, porque tem umas músicas super tensas e aí eu escolho elas para Hum. escrever momentos bem tensos, e músicas mais calmas para momentos mais calmos. Eu acho que me faz mergulhar mais na cena que eu estou escrevendo, como se eu estivesse vendo um filme mesmo na minha cabeça, com uma trilha sonora ali. Então, isso é uma coisa que eu costumo muito fazer. Tem vários compositores que eu adoro e que eu estou sempre escutando. E também algumas cenas em que tem uma música ambiente. Então, teve uma vez que eu estava escrevendo uma cena de 20 minutos e vi que os personagens estão em um bar, né? Eles estão no bar do hotel. E Aham. aí eu estava tentando criar uma ambientação para essa cena. Eu falei, gente, que som você escuta num bar de um hotel, né? E aí eu procurei no YouTube e encontrei, tipo, som ambiente de cafeteria, uma coisa assim, que era alguém tocando um jazz no fundo e as pessoas conversando, tipo, burburinho de conversa, copo batendo, barulho de talher e tal, e aí criou um mood perfeito, assim, para eu escrever aquela cena e conseguir realmente ambientar os personagens
no lugar onde eles estavam, né? Então, foi bem importante para eu escrever essa cena, especificamente o som, né? Mas eu escuto de tudo um pouco, assim. Estou sempre procurando músicas novas, estou sempre procurando novos compositores, principalmente para música instrumental. Uhum. Eu vou fazer uma interrupção, mas mulher, funcionou muito esse negócio. Eu lembro dessa cena deles no restaurante. Aí, enfim, se eu for ficar surtando aqui, vai demorar. Mas qual que é o sentido humano mais importante? O sentido humano, o sentido no sentido de os cinco Visão, sentidos, não. paladar, os 5 sentidos mesmo. Visão, paladar, tato, o que que é mais importante? O que é mais importante? Visão, paladar, olfato, tato e audição, né? Uhum. Eu acho. Cara, você é óbvia nessa, sabia? Eu acho que visão. Porque existe uma. Eu falo muito da lente do escritor, né? O Uhum. escritor ele tem que ter uma lente que tem que treinar da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Foi a Então não é primeira exatamente. lição do Latelier, inclusive, essa É, coisa de lente de escritor. exatamente. E eu acho que, assim, não é só você olhar para as coisas, não é a visão apenas no sentido de você enxergar as coisas, mas você conseguir dar um novo sentido para aquilo que você vê todo dia, né? Porque eu acho que é isso que a gente tenta sempre fazer. A gente está olhando para uma coisa, às vezes, batida, é aquilo, né? Toda a história já foi escrita, é muito difícil ser original e tal, mas só você tem a sua lente. A sua lente é única. Então, você vai olhar para determinado acontecimento do dia, pode ser uma coisa super banal, super cotidiana, mas traz aquele seu olhar que é diferenciado. Então, eu acho que você saber subverter um pouco a realidade para conseguir encontrar poesia, para conseguir encontrar arte, para tentar buscar os temas profundos que tem nas relações, nos encontros, nos atravessamentos da nossa vida corrida, né? Que a gente corre tanto, produz tanto. Então, eu acho que a visão para o escritor, principalmente nesse sentido, não simplesmente de enxergar, né? Mas no sentido de subverter essa visão, subverter o sentido comum das coisas, dar aquele senso especial do escritor. Eu imaginei que tu ia falar mesmo, visão. Seus pais, eles são leitores? A minha mãe é super leitora. Eu adquiri o hábito da leitura por causa da minha mãe, né? Que legal. Meu pai nem tanto, mas a minha mãe é muito. E ela sempre conta essa história de que quando ela era criança, a mãe dela, uma vez por semana, minha avó é pedagoga. E aí, uma vez por semana, ela, na verdade, é orientadora educacional, minha avó. Uhum. Levava minha mãe e os 2 irmãos dela na biblioteca, uma vez por semana, e eles tinham que pegar um livro e ler em uma semana, e na semana seguinte devolver e pegar outro. Então, era um ritual da semana, e minha mãe sempre amou ler desde muito nova. E aí, quando eu era criança, ela começou a ler em voz alta para mim. Ela queria que eu adquirisse o mesmo hábito, né? Então, eu tenho que agradecer a ela, porque realmente foi ela que me aplicou a literatura desde bem criança e que me fez tomar gosto pelo hábito de ler. Ah, que lindo. O que é que Larissa Ley faz quando sente dor de cabeça? Quando eu sinto dor de cabeça, eu... Uhum. é comum, tá? Eu sinto muita dor de cabeça. Eu já tive muitos problemas com dor de cabeça, assim, desde a pré-adolescência. Até que hoje em dia é um pouco menos, mas na época, na minha adolescência, nossa, eu sentia muita dor de cabeça. E para mim, dor de cabeça, eu preciso de escuro. Eu acho que a minha dor de cabeça ela é um pouco ligada com a luminosidade. Então, eu tomo um remedinho, apago as luzes, fecho as cortinas e me conecto ali um pouco e tento evitar o exterior. Acho que é a audição e a luminosidade, assim. Uhum. Mas é isso. Fico mais quietinha na minha bolha. Acordar mais cedo para escrever
Ou escrever à noite e postergar o sono? Acordar mais cedo para escrever. Com certeza. Eu amo escrever de manhã. Amo. Uhum. Primeiro que eu preciso do meu café para escrever. E não dá para tomar café à noite antes de dormir, Isso. né? Então, assim, não consigo estar ligado. O café já chama a escrita chama o café. Não tem como separar os dois. E eu tenho um ritual noturno, né? De imaginação. O meu treino de imaginação é toda noite. Eu acho que a gente, escritora, a gente tem que treinar a imaginação da mesma forma que um atleta treina o corpo. A gente precisa estar imaginando. E não é simplesmente... Não é fácil, né? Imaginar. Às vezes a gente tem que fechar o olho, visualizar a cena, escutar aquele personagem, como que ele fala, qual o tom de voz que ele usa, como que ele cumprimenta as outras pessoas, qual impressão ele passa para as outras pessoas que estão em cena. Então, assim, fica muito diferente e dá para perceber quando você vê que uma cena foi imaginada, lê uma cena que foi imaginada e uma cena que não foi, né? A cena que não foi imaginada, ela parece que fica sem substância, fica sem ambientação. E a cena imaginada, ela ganha muito mais vida. Então, a gente tem que exercitar a nossa imaginação. Então, eu imagino antes de dormir. Eu acho ótimo. Eu deito na cama, fecho os olhos e penso qual cena que eu vou escrever amanhã. E começo a imaginar o lugar, os cheiros, os sons. E aí, no dia seguinte, quando eu vou escrever, eu já tô com aquilo meio pronto na cabeça, né? Com a coisa já tomando forma para quando eu for escrever, facilitar meu serviço. Então, eu prefiro 1000 vezes acordar cedo. Eu amo escrever de manhã cedo. Para mim, é a melhor hora. Eu sempre estou com a cabeça limpa. Ainda não tive que enfrentar o estresse do dia a dia. Uhum. Então para mim, é com certeza acordar cedo. Mas de noite, de vez em quando, dá uns surtos, né? Às vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e fala: "Putz, eu preciso escrever isso agora, porque senão eu vou perder." Uhum. Então, tem uns surtinhos assim da madrugada, assim, não vou negar, mas em geral prefiro o de manhã. Esse negócio que tu falou de imaginação é bem legal, porque quando é bem construído, bem trabalhado, não parece que é personagem, parece que é gente de verdade. Bem Sim. legal isso. O que é que tu vê da tua janela? Agora, Pode ser agora. nesse exato momento, a varanda aqui de casa tem umas florzinhas, tem uma sacada grande aqui, aí tem umas florzinhas, tem o prédio da frente, um céu que estava bem azul, mas agora está um pouco esbranquiçado, muitas nuvens, um Ficou solzinho, nublado. apesar do frio. Tava super sol, né? Eu fui à praia hoje, mas agora já está fechando um pouquinho o tempo. Mas está um solzinho agradável ali na varanda. Eu gosto muito de deitar nessa varanda aqui para ler. Eu fico pegando um solzinho de manhã, lendo um livro, é muito bom. Nossa, muito bom. Quando foi que tu começou a levar a tua escrita a sério? Comecei a levar minha escrita a sério em 2019. Por que foi 2019? Foi final de 2018, foi 2018, 2019. Porque o que aconteceu? Eu sempre escrevi. Nessa época eu já estava escrevendo Incógnito. Incógnito era uma fanfic que foi muito popular, muito rápido, assim. Logo nos primeiros capítulos ela já ficou bem popular. Na época nem era o Wattpad, era o Social Spirit, né? E eu escrevia ela desde 2016, mas assim, né? Sempre vendo como hobby, igual eu sempre encarei a escrita como um hobby, apesar de eu gostar muito de estudar sobre. Eu acho que o fato de ser um hobby não tem nada a ver com o fato de você querer estudar o assunto, né? Uhum. Então, mesmo eu vendo a escrita como um hobby, eu sempre procurei entender como funciona, ler livros sobre escrita, ler livros de outros escritores falando sobre o seu processo criativo, sempre foi uma coisa que me interessou muito para entender e para melhorar. Mas, ao mesmo tempo, eu não achava que ia passar disso. E aí eu terminei a minha segunda graduação no final de 2017. Aí eu terminei no final de 2017 a segunda graduação. Eu acho que eu ainda fiz uma especialização em mitologia grega em algum lugar aí nesse meio. E a minha fanfic foi crescendo. E aí foi juntando uma comunidade de leitores. E eu fui escrevendo mais, porque
eu me formei, mas eu não conseguia arrumar trabalho. E aí eu ficava escrevendo, né? Gastava muito do meu tempo escrevendo, porque, enfim, a criação de uma comunidade de leitores é uma coisa que motiva muito, né? Então, primeiro eu não dava muita atenção para revisão, para edição, eu era um pouco preguiçosa nesse sentido. E aí, quando eu vi que tinha pessoas lendo de verdade, de fato, porque eu achei que ninguém ia ler, né? Eu estava acostumada a ser uma autora flopada. E aí, quando eu vi que as pessoas. Quando eu vi que as pessoas estavam de fato lendo, eu falei, não, peraí, eu preciso fazer um trabalho bem feito, então, porque tem gente que está consumindo isso, né? Não vou passar vergonha. E aí eu comecei a ser mais cuidadosa com os meus textos, com as revisões, com o meu planejamento. Comecei a sentir uma pressão de, tipo assim, agora eu não posso mais largar a história no meio, que era uma coisa que eu fazia muito quando eu era adolescente. Largava uma história no meio, tchau, abandonava ela e ia para outra, começava sempre uma nova. Por quê? Porque meu planejamento era completamente defasado, eu não sabia planejar uma história. Então eu chegava ali no capítulo 6, 7, falava, e agora? O que acontece? Não sei. Aí largava e começava outra. Uhum. Não sabia me Super planejar. identificando. Sim. Não sabia me planejar, não sabia fazer uma escaleta. E aí fui procurando, né? Pô, agora eu não posso mais abandonar a história na metade. Tem gente esperando o próximo capítulo. Eu preciso escrever o próximo capítulo, né? Não tem como mais. E aí eu comecei a ver essa oportunidade no sentido de, poxa, tem tantas pessoas que estão gostando tanto, que estão me seguindo. E aí, nesse ponto, eu já estava estudando muito sobre escrita, eu já estava bem mergulhada nesse universo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou dar uma chance, né, para isso. E aí, em 2019, eu entrei para a pós-graduação de escrita criativa. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer isso sério, agora eu vou levar a sério. Aí eu entrei para pós-graduação em escrita criativa, que, assim, foi um divisor de águas na minha escrita, na minha carreira e no meu entendimento sobre o mercado editorial, assim, porque eu estudava muito sobre escrita no sentido de fundamentos da ficção, jornada do herói, como fazer uma escaleta, como melhorar minhas descrições, meus diálogos e tal. Mas eu não sabia como funcionava o mercado editorial, não sabia quanto custava para fazer um livro, eu não sabia como entrar em contato com as editoras, quais eram as possibilidades de publicação, eu não sabia de nada disso. Então, acho que a pós-graduação também me aterrou bastante para eu entender o mercado. Bom, já que eu vou levar isso como uma carreira, então eu preciso entender o mercado que eu estou entrando, né? Então, acho que me ajudou bastante nisso também. E aí foi isso, assim. Aí, em 2020, infelizmente, a gente entrou numa pandemia, né? Então, eu já estava fazendo psicologia na época, minha faculdade de psicologia continuou sendo online, mas eu tinha muito tempo livre, ficava em casa o dia inteiro, né? Em quarentena, então tinha muito tempo livre para me dedicar. Foi quando eu comecei a me dedicar às redes sociais, que eu percebi que era uma coisa importante, né? Se eu quisesse seguir carreira na escrita. E foi quando eu fiz a publicação de Incógnito, a primeira edição de Incógnito, foi em 2020, no finalzinho de 2020. Aí eu já estava bem no modo dedicada a levar isso a sério, a levar isso como uma carreira e não somente como um hobby, né? Eu lembro que em 2020 eu cheguei a falar contigo. Eu lembro do site. Oh, mano, eu não tive dinheiro. Foi muito triste. Ainda bem que a Violeta veio depois, né? E lançou o livro. Aí sim, na época eu tinha dinheiro. Aí não. Logo na pré-venda eu já tinha conseguido comprar. A vida é curta. A vida é curta. Não, eu não acho que a vida seja curta, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção. A gente não pode ser desatento, porque passa rápido, né? Eu acho que ela parece curta para as pessoas que não prestam atenção de fato, né? Porque é isso, cara. Se você parar e olhar para o que está acontecendo e colocar sentido nas coisas que você está vivendo no dia a dia, em cada escolha que você faz, porque qualquer escolha pode mudar completamente a sua vida, né? Uhum. Então, se você parar para olhar com atenção para aquilo que você está fazendo e viver a sua vida todos os dias com sentido, não, a vida não é curta. A vida é curta porque a gente está, muitas vezes, dentro de um ciclo de
acordar, trabalhar, comer, fazer exercício, dormir, acordar, trabalhar, comer, fazer exercício. E a gente para de olhar para as coisas, né? A gente fica um pouco entorpecido pela rotina, a gente fica um pouco anestesiado com sempre o que tem que fazer depois, o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer depois. E não olhando para o que eu estou sendo agora, no presente, né? O que eu sou exatamente nesse momento. E o quanto eu avancei comparado com a Larissa de 5 anos atrás, né? E não pensando o tempo inteiro no que eu tenho que fazer para chegar lá, na próxima meta, mas tentar aproveitar o processo, né? Então, eu acho que é uma questão de muito autoconhecimento e olhar para si mesmo com carinho, acolher as suas falhas, acolher os seus defeitos, a sua sombra, saber que você está fazendo o seu melhor por hoje e saber olhar de uma forma mais romantizada para o seu dia, para suas escolhas. Então, acho que se você fizer isso, a vida vai parecer mais longa e bem mais deliciosa, com certeza. Quais são os gatilhos que te geram vontade de escrever? Ler, assim, né? Não tem nem como. Quando você lê um autor que te captura, você quase que vira ele. Às vezes eu tenho que jogar texto fora, porque eu sou tão influenciada pelo autor que parece que eu estou imitando a pessoa. E não estou, mas é porque aquele tipo de escrita te atravessa tanto que ele gruda em você, né? Uhum. A voz do escritor é uma voz tão forte, uma voz tão potente. Você vê que a pessoa tem realmente uma voz única de escrita, ela meio que gruda em você. Tem que tomar cuidado. Mas com certeza, livros são a coisa que mais me inspiram e é diretamente proporcional o tanto que eu leio com o tanto que eu escrevo. Quando eu estou em épocas e fases de ler muito, consequentemente, eu estou escrevendo muito, estou escrevendo todo dia, estou conseguindo produzir. Quando eu não consigo ler, estou com pouco tempo para leitura, consequentemente, é muito mais difícil para produzir. Mas eu acho que me inspira também filmes, né? Também me inspira bastante. Principalmente filmes orientais me inspiram muito para escrever, né? Porque eu acho que eles têm uma visão ali do detalhe, daquele olhar que eu falei, do cotidiano, de você subverter uma coisa muito simples, muito diária e conseguir colocar ali um novo olhar, um olhar mais poético, um olhar mais carinhoso para aquela coisa, mais profundo, né? Então, assim, filmes orientais em geral, eu gosto muito do Wong Kar-wai, que é um diretor chinês, né? E eu amei agora o Dias Perfeitos. O japonês é do Wim Wenders, né? Que é um diretor alemão, que aliás tem Asas do Desejo, eu acho que também é Asas do Desejo, que foi um dos filmes que me inspirou a escrever Império, que também é do mesmo diretor, do Perfect Days. Então, o diretor não é oriental, não, ele é ocidental, mas o filme nossa, é maravilhoso esse filme, meu Deus. Gente, todo mundo que escreve tem que assistir esse filme. Muita gente está me indicando Dias Perfeitos. Eu preciso assistir, ainda mais agora depois que tu falou. Gente, eu tô querendo até fazer um vídeo sobre esse filme, sabia? Porque eu acho que todo mundo que escreve tem que assistir esse filme, porque é exatamente o que eu falo de Lente do Escritor, é exatamente isso. É aquilo ali que está naquele filme. É você saber olhar para as coisas menores do seu cotidiano e conseguir enxergar o que ninguém mais enxerga. E conseguir traduzir isso para as outras pessoas e mudar o olhar das outras pessoas. Né? Porque é isso que a gente faz. Né? Essa é a nossa profissão. Então, assim, é a gente ter esse olhar diferenciado e conseguir traduzir isso para que outras pessoas vejam também. E é muito bonito isso. É muito Sim, é muito potente. lindo. É muito lindo, é muito potente. Então, assim, esse filme me inspirou muito, assim, recentemente, eu assisti ele recentemente, muito bom. O Past Lives também, né, que é o Vidas Passadas, que é sul-coreano, muito bom, é um romance Precisa assistir. lindíssimo, lindíssimo, é muito bonito o filme. E outra coisa que me inspira muito é olhar as pessoas na rua, olhar para esses estranhos. É um hobby, né? E ser um pouco fofoqueira, assim, porque é gostoso você
olhar as pessoas com uma música, é gostoso, mas você olhar as pessoas e tentar escutar o que elas estão falando é melhor ainda. Porque eu fico muito inspirada, tipo, tô dentro do ônibus escutando a conversa dos outros que estão atrás de mim. Eu já começo a completar 1000 coisas na minha cabeça, né? De novo, é outro exercício de imaginação. Eu olho para as pessoas e pergunto: o que elas estão fazendo? De onde elas vieram? Para onde elas estão indo? Como será que é o dia dessa pessoa? Como é que é a vida dessa pessoa? E aí começa a fanficar, né? A fanfiqueira fanfica. Então, isso é uma coisa que é um exercício de imaginação também e que me inspira muito. E muitas frases ou trejeitos de personagens eu tirei de observar pessoas na rua fazendo coisas normais, assim. Isso é uma coisa que faz a minha criatividade borbulhar, sabe? De vontade de escrever, de vontade de colocar isso no papel. O que é um dia perfeito? O que é um dia perfeito? A gente falou dos dias perfeitos, aí logo depois Né? um dia perfeito. Gente, eu tô tentando fugir do sol. Peraí, vou perguntar. Mas o que é um dia perfeito? O que é um dia perfeito? Ai, não sei, é um dia que eu não tenho que falar com ninguém fora da minha pequena bolha de vida. Tô brincando, mas é porque não sei, eu gosto dos meus dias, eu acho que meus dias são quase perfeitos, né? Sempre tem aquele estresse diário, mas acho que acordar cedo, acordar bem, sem barulho de obra, porque tá tendo uma obra na frente do meu quarto. É muito difícil eu acordar sem barulho de obra. Sempre que eu acordo no domingo, eu já acho que meu dia começou perfeito. Só de não ter aquela bateção. Então, acho que acordar bem cedo, acordar bem, chegar na cozinha e passar um café, ler de manhã, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, para começar o dia. Pegar sol, eu amo pegar sol. Poder passar o dia inteiro escrevendo sem ter mais nada para fazer. Nada para fazer. Só isso aí já é muito difícil de acontecer, né? Que sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer naquele dia. Que não é literalmente escrever, mas quando eu tenho dias em que eu posso só escrever o dia todo, de noite assistir um filme, tomar uma cerveja com os meus amigos, e é muito bom. É um dia comum, mas um dia livre, eu acho que é um dia perfeito. Eu adorei isso que tu falou. É um dia comum, mas também pode ser perfeito. E agora eu vou te dar 3 opções: caminhar, andar de ônibus ou voar de avião. Eu vou descartar o avião logo. Tô entre caminhar e andar de ônibus. E aí? É, e aí? Eu acho que andar de ônibus, sabia? Eu amo andar de ônibus. Meu namorado fala que eu sou muito esquisita, porque os ônibus passam e eu fico assim, para onde será que ele vai? A gente devia pegar esse ônibus um dia para saber para onde que ele vai. Eu fico. Eu pegava ônibus todos os dias para ir para a faculdade, né? Eu estudava no Rio de Janeiro, moro em Niterói, pegava a ponte Rio-Niterói todos os dias. E apesar do trajeto ser de 2 horas, pelo menos, para chegar, 1h30, 2 horas, eu nunca, e não, nunca foi uma coisa que me incomodou. Eu acordava 4h30 da manhã para pegar ônibus, e nunca foi uma coisa que me incomodou de ter que ficar tanto tempo dentro do ônibus, porque era um ócio delicioso, assim, sabe? Aquele momento de ócio dentro do ônibus. E na época, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas na época não pegava 3G dentro do ônibus. Era assim, o ônibus pegava a estrada para subir a ponte Rio-Niterói, adeus internet. Não tem a opção de você ficar no Instagram, né? Não tem a opção de você ficar no WhatsApp no Instagram. Acabou, o 3G caiu. E aí era um momento que sempre me obrigava a isso, a voltar para minha imaginação, aquele ócio de ou eu tinha um livro para ler, ou eu tinha um caderninho que eu ficava escrevendo. Eu não tenho problema algum em ler no ônibus ou no carro. Inclusive, eu acho maravilhoso, eu amo. Também gosto.
Graças a Deus eu não tenho questão de enjoo, de não conseguir ler, ficar com dor de cabeça, eu nunca tive. E eu acho muito bom. Então, e é isso, olhar pela janela, ficar vendo as pessoas vivendo, sabe? E na rua. Isso é uma coisa que eu sinto até saudade, assim. Então, todas as minhas histórias têm ônibus, sempre tem algum ônibus no meio, não é uma coisa proposital. Não falei, vai ser uma coisa do Lariverso, vai ter um ônibus em tudo. Mas não, é porque eu não dirijo, né? Então, assim, eu sou a pessoa do transporte público, eu vou para todo lugar de ônibus. E eu gosto de andar de ônibus, não sei. Tem boas lembranças, é uma coisa que eu tenho uma memória afetiva com ônibus, eu acho. Aproveitando que tu falou que lia, né, no ônibus, tinha caderninho que escrevia, que conselho que tu dá para quem está distante da leitura? Para quem está distante da leitura, Uhum. leia o seu livro favorito. Eu acho que se a pessoa já teve o hábito de leitura em algum momento e quer voltar, é mais fácil do que a pessoa que vai começar do zero. Porque quando a gente tem aquele livro, que é um livro que você tem uma conexão muito grande, uma memória afetiva, seja um livro infantil, infanto-juvenil, um best-seller ou não, um livro completamente desconhecido, mas quando você lê aquele livro que é o seu lugar de conforto, né, aquele livro de conforto, assim, que a pessoa que gosta de ler com certeza tem, cara, isso quebra o ciclo de você não gostar de ler, porque você vai ler aquele livro, porque é o livro que você mais ama no mundo, né? E aí, automaticamente, seu cérebro vai falar, é bom isso, ler é bom, ler é agradável. E aí você consegue quebrar o ciclo, sabe? Eu constantemente volto para os meus livros favoritos. Às vezes eu não leio eles inteiros, assim, quando eu tô com algum bloqueio, eu não tô conseguindo ler, não consigo avançar na leitura, tô achando tudo chato, eu volto para algum livro meu dos favoritos. Às vezes leio só umas 50 páginas, um pedaço, e ele parece que já me bota de volta no trilho, sabe? Tipo, não, vamos lá. Então, ou reler minhas próprias coisas também me ajuda a voltar a ler. Reler minhas coisas antigas, coisas que tem muito tempo que eu não pego. Também é uma coisa que me dá um gás, assim, para voltar o ritmo de leitura normal. Uhum. Eu tô amando essas postas da entrevista. Nós já estamos chegando no final, então eu queria que tu desse um recadinho pro pessoal que está assistindo. Ai, um recado, não sei. Deixa eu pensar. Mulher, fala do teu projeto agora. Então, A gente, muito 20 obrigada. minutos, amiga. Filho, tem que vender o peixe. Muito obrigada por, né, assistirem essa entrevista. Obrigada, Elmira, por ter me convidado. E eu convido a todos vocês a conhecerem, né, meu novo lançamento, 20 Minutos e Vi, que é um livro de prosa poética, um romance aquiliano. Nossa. Que eu estou trabalhando nele aí desde que eu tive a ideia no ônibus. E eu estou trabalhando nele desde 2019. É um livro muito diferente dos meus outros projetos. É um livro em que eu me arrisquei por temas bem profundos e temas que falam muito de mim. E eu espero que seja uma leitura de conforto também para as pessoas, que possa fazer elas verem o mundo um pouquinho diferente depois de ler. E é isso, gente. Se quiser, é só ir lá no meu Instagram, no meu site, no meu Twitter, é tudo lá livro, em todas as redes, em todos os. É só procurar o que vocês acham. Gente, sério, quem ainda não conhece o Remete, faça-se um favor, vá conhecer. É uma história assim maravilhosa. Foi essa história, inclusive, que me trouxe como é que chama? Laliverso? Como é que tu chama? Laliverso. É. Laliverso. E desde então nunca mais consegui sair daqui, né, gente? Então, assim, indico muito, não só essa, mas todas as histórias. E é isso. Obrigadíssima por ter aceito o convite. E aí a gente se vê por aí.
Tchau, tchau. Tchau.